como que a gente pode fazer para inspirar o outro que está à nossa volta? Bem-vindos ao meu podcast, Vanessa Moreira junto com você, aqui por uma vida com mais propósito e mais amor. E o podcast tem crescido aí a audiência, eu fico muito feliz com os feedbacks e peço para quem está escutando no aplicativo da Apple colocar lá uma avaliação, colocar as estrelinhas. Tudo isso ajuda a essa informação a alcançar ainda mais pessoas que estão na mesma busca que a gente, numa busca de trazer pensamentos conscientes, de atitudes que fazem bem para nós, ao invés de ficarmos presos numa programação recebida. Para quem está chegando agora, eu sou Vanessa Moreira e trabalho com desenvolvimento humano. Trabalho com uma busca de caminho, propósito, escolhas, para que na vida adulta a gente possa ganhar musculatura emocional para sim ter as ações que a gente busca, deve e quer viver, para a gente não se deixar para depois. Porque temos aí uma programação de infância, estudo, trabalho, casamento, filhos ou carreira, depende, tudo isso junto ou separado. E aí chega na vida adulta, quando você está por volta dos seus 30 anos, hoje, com tanta informação, com a tecnologia, com um monte de coisa acontecendo, muitas vezes a gente não sabe o que quer, ou o que fazer, ou como sentir. Eu fico preso naqueles valores básicos que eu tinha de uma programação, ou eu posso fazer mudanças? Eu posso trabalhar de uma maneira que vai me fazer bem, eu posso escolher e falar não para algumas coisas, eu posso falar sim para outras coisas, eu posso mudar o meu relacionamento, ou eu posso melhorar tudo isso que eu vivo sem fazer grandes mudanças, mas mudar dentro de mim. Quando eu mudo dentro de mim, o mundo do lado de fora, ele tem uma mudança e uma reacomodação do que ele representa. E como que a gente faz isso se a gente não aprende? Muitas vezes as nossas dificuldades, elas ficam presas em cenas do que a gente viveu, em imagens. Então, quantas vezes a gente sofre por tempos por conta de uma imagem, uma cena do que aconteceu? Mas aconteceu só isso até hoje? Não, aconteceu mais um monte de outras coisas. Mas por não ter compreendido, por não ter aceitado, por não ter gostado, por N motivos, a gente fica voltando naquela cena que causa dor. Como diz o Einstein, né? A busca durante a vida é compreender a vida. E quando a gente começa a compreender um pouco mais sobre essa jornada de experiência fantástica de escolhas e transformação, é que começa a fazer um sentido dentro do nosso coração, dentro do nosso entusiasmo. Lembrando que o chakra cardíaco, esse que fica aqui assim no meio do peito, bem aqui em cima do ossinho externo, é que traz o movimento para a vida, ele que reverbera uma consciência, ele tem uma reverberação eletromagnética que nos conecta com a matriz quântica que existe no universo para ir desenhando a nossa realidade. Então, quando algo não vai bem, nós sentimos uma angústia, um aperto no peito, uma dificuldade. Quando algo vai bem, nós sentimos alegria, nós sentimos entusiasmo. E muitas vezes, quando a gente sabe que vai acontecer algo muito legal, começa a vir uma ansiedade e um entusiasmo, porque isso ainda está sendo construído, né? Tem uma distância entre eu construir algo que eu estou vivendo, construir o caminho e estar já vivendo isso. E essa angústia, essa ansiedade de como fazer as coisas acontecerem. Eu recentemente assisti o filme Matrix 1, 2 e 3, seguidos, assim, um cada dia. Novamente, hoje, depois, com essa consciência e conhecimento que eu tenho, 20 anos depois praticamente do lançamento do filme, do primeiro. E foi muito legal ver o quanto eles falam de caminho, propósito, escolhas, confiança, dentro daquele enredo todo do Matrix. E sobre o caminho, quanto mais a gente se prepara para viver o caminho, a gente se distancia do caminho. Porque
O caminho acontece enquanto a gente vive. Já falei isso em alguns episódios aqui. É preciso dar um passo para descobrir o que vem depois, dar outro passo para descobrir o que vem depois, como se a resposta fosse abrindo a cada ação e cada passo que nós vamos dando. Então não adianta a gente ficar se preparando para tudo e ficar paralisado. Claro que a gente precisa se preparar se a gente quer fazer uma mudança ou se a gente quer crescer profissionalmente ou fazer um planejamento. Mas junto com o planejamento é necessário atitude, pequenas atitudes, porque a resposta vai estar sempre no próximo passo. E para o tema de hoje, peça demissão. Eu fiquei surpresa, eu fiz um post essa semana no Instagram e coloquei uma frase que eu gosto muito de falar nos cursos. Peça a demissão do seu cargo de gerente da vida do outro e cuide do que realmente importa, a sua vida. E foi muito legal ver a repercussão disso, né? Eu sempre ensino isso no curso presencial, principalmente no CCM, que é a minha formação de terapeutas, para que as pessoas possam replicar isso que eu faço, de orientar rotas de pensamento, construção de caminho, mudar a programação. E resolvi então gravar o episódio dentro desse tema, que trouxe surpresa para mim o alcance dele. Esse lance da gente ser gerente da vida do outro acontece muito porque a gente fica numa aflição, querendo que o outro seja aquilo que a gente quer ou faça da maneira que a gente quer. E não porque a gente sabe tudo ou porque está super certo, às vezes também está errando, mas porque quando a gente está do lado de fora da nossa vida, olhando a vida do outro, das pessoas à nossa volta, é como se ficasse mais fácil saber o que precisa ser feito. E o que a gente faz? A gente se distrai do nosso caminho, da nossa proposta e vai viver a vida do outro, fica lá falando, olha, você tem que fazer isso, ou fica imaginando, ou fica, ai, não acredito que está agindo assim, poxa, de novo, será que você não entende? Mas não dá para uma conversa adulta você ficar para o outro, será que você não entende que tem que fazer isso? Será que você não entende que é desse jeito? É óbvio que o outro não vai entender, porque o outro entende o que ele entende e vai achar que você é que não entende. Então esse lance de ser gerente da vida do outro não vai te trazer os resultados, não vai fazer o outro ser como você quer. Seja você como você quer. Pare de se distrair em comandar a proposta do outro e aplique na sua vida. E por que a gente sai da nossa vida e vai ser gerente da vida do outro muitas vezes? Porque tem um resultado que a gente quer que o outro alcance que vai ser bom pra gente. Por exemplo, se o outro conseguir resolver, uma pessoa que tem dificuldade com a irmã, que na visão dela abusa da mãe, a mãe fica preocupada, então eu quero que a minha irmã se dê bem, eu quero que a minha irmã seja mais autônoma, eu fico lá dando palpite na vida da minha irmã, por quê? Porque eu não quero ver a minha mãe chateada com isso. Então sempre tem uma intenção no final de um resultado pra gente. Por isso que essa gerência, esse controle com o processo do outro acaba sendo tão intenso. E é difícil desapegar. Mas ao invés de você ficar, primeiro descubra, quando você é gerente na vida do outro, qual é o resultado final que você está buscando a seu favor. E ao invés de focar no resultado final, que vem da atitude de outra pessoa, faça você agora aquilo que você pode fazer. Aquilo que te incomoda que o outro faz ou deixa de fazer, não é problema seu. Faça você para você e por você aquilo que você já pode fazer para mudar, porque as ações do outro no final é a vida do outro, nós não temos o direito de impor a nossa vontade, a nossa história sobre a maneira que o outro conduz a vida dele. Quando eu era casada, meu ex-marido me chamava de gerente da vida dele. Eu acho que eu sou um pouco controladora, hoje muito menos, mas já fui muito mais. E aí eu ficava, não, já fez isso, olha tal coisa. Porque eu acreditava que tinha que ter um ritmo, uma maneira das coisas acontecerem, um planejamento. E na minha visão, ele não fazia nada do que eu achava que deveria ser feito. E ele falava, nossa, você parece uma gerentinha e fica tomando conta. Você acha que se você não existisse, eu não ia fazer nada? Você acha que se você não ficasse me lembrando ou falando, eu não ia conseguir fazer? Como se eu não pudesse existir? E no dia que ele me falou isso, me trouxe assim muita reflexão. Eu tinha essa sensação que se eu não estivesse ali falando, acompanhando, dando palpite,
ajustando como se nada fosse acontecer. Falei, gente, claro que ele não vai fazer só o que eu quero e que bom, né? Somos pessoas diferentes. Tão diferentes que no meu caso, meu casamento durou 10 anos e depois nos divorciamos e cada um seguiu o seu caminho. Mas independente de compatibilidade, como que a gente põe a nossa energia e a nossa atenção para aquilo que o outro deve fazer? Como que a gente pode fazer para inspirar o outro que está à nossa volta? É fazer pela gente. Quando você conquista resultados, o que faz as pessoas acordarem, mudarem, tomarem novas decisões, mudarem o planejamento, é aprender com resultados. Se você estiver melhor, se você estiver tendo o resultado do que você busca, se você estiver feliz, se você estiver iluminado, se você estiver fazendo a vida andar com entusiasmo, realizando, as pessoas que estão à sua volta vão se contaminar, entre aspas, com o seu resultado. Elas vão querer isso para elas também. Agora, se você ficar ali chato, controlador, só querendo que as pessoas tenham a atitude que você queira, não vai funcionar. Não vai funcionar porque cada um faz no final aquilo que quer, aquilo que faz sentido. A gente aprende com a vida do outro. Então a dica, peça demissão desse cargo de gerente. Não quero mais ser gerente da vida do outro. E aí vieram algumas perguntas essa semana para mim. Vanessa, eu posso também demitir os gerentes da minha vida? Eu sinto que eu tenho muitas pessoas gerenciando a minha vida. Eu também quero demitir elas. Claro que pode. Por que você precisa de tantos gerentes na sua vida? Talvez por insegurança, talvez por medo, ou até para quando você tiver uma atitude, você poder falar, mas eu fiz porque era o outro que queria. Mesmo quando a gente tem uma atitude impulsionada por outra pessoa, nós temos esta atitude porque ela faz sentido pra gente. E aí você faz, porque outra pessoa te deu a ideia, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, sua tia, sua avó, seu marido. E aí você vai falar assim, tá vendo? Eu fiz e não deu certo, eu fiz o que você queria. Não, você fez porque você queria também. Senão você não teria feito. Afinal de contas, somos adultos, temos livre-arbítrio. Então, peça demissão e demita os gerentes. Mas para demitir os gerentes da minha vida, ou seja, as pessoas que dão palpite na minha vida, eu não preciso chegar para eles e falar, olha, a partir de agora você não vai mais palpitar na minha vida. Porque não vai funcionar. O outro vai continuar sendo o outro e você vai continuar sendo você. Como que a gente demite os gerentes da nossa vida? A pessoa vai falar, você vai parar, vai observar e vai falar, tá bom, isso faz sentido para mim. Isso não faz sentido para mim, isso eu quero, isso eu não quero. Obrigado pela sua sugestão, mas eu sigo fazendo aquilo que eu acredito para este momento. Quem sabe num outro momento eu posso refletir sobre. Eu vou trazer um exemplo aqui de um casal, né, de uma pessoa que eu acompanho e que ela fala que tudo que ela faz, ela tem a sensação que o marido está culpando ela. Então, se ela gasta com alguma coisa, se ela compra, e ela trabalha, ele também. Tudo não pode, não é o momento, não. E aí ela foi comprar um pão de queijo para levar na viagem. E ela falou assim para mim, Vanessa, eu disse para ele que eu vou pegar esse pão de queijo no caminho, em tal lugar, porque é mais prático. E ele falou, como assim? Você vai comprar um pão de queijo nesse lugar? É muito mais caro. E esse muito mais caro para um pão de queijo, a gente pode imaginar que não dá uma diferença tão grande assim no final. E era caminho, enfim, ia ganhar tempo. E a gente conversando, ela falei, olha, compra o pão de queijo. Quando ele falar para você, já que você quer comprar lá, você compra. E quando ele falar para você, olha, ali você não devia, ao invés de você se sentir massacrada, coloque o porquê você fez isso. Olha, eu fiz isso porque eu ganharia tempo, otimizaria meu momento, otimizaria meu caminho e eu queria comprar neste lugar. E tudo bem, porque eu posso pagar esta diferença. Ao invés de você ficar buscando fazer com que ele entenda todos os seus motivos, toma uma posição. Pode ser que ele goste, pode ser que ele não goste, pode ser que ele fale, mas eu acho que está errado, você perdeu dinheiro ou você fez uma coisa errada. E você vai falar, muito obrigado, esse é o seu ponto de vista. O meu ponto de vista foi para resolver a minha situação imediata e seguimos, muda o assunto. Eu não preciso ficar ali discutindo, perdendo tempo para cada um entender aquilo que é.
Porque no final as pessoas não estão buscando compreensão numa conversa como essa. Elas estão buscando colocar a sua verdade sobre a outra. Um tenta colocar a verdade sobre o outro e aí elas não estão num movimento de crescimento. Elas entram num movimento de contração, onde todo mundo perde. Eu posso fazer da minha maneira, o outro pode fazer da maneira dele e todas as maneiras podem se somar. Olha, a sua opinião para este momento eu achei que não era adequada, mas para outras decisões, vamos sim, que a gente pode economizar aqui, investir aqui, por que não? Por que a gente também não pode fazer um pouco pela gente? Por que eu não posso fazer um gosto para mim? É muito bom quando você se permite receber presentes, quando você se permite receber ajuda, porque da mesma maneira que você gosta de ajudar e presentear alguém, tem alguém que gosta de fazer isso por você. Aprender a receber é entrar também num fluxo de prosperidade. Aprender a fazer algo que te faz bem também é entrar num fluxo de prosperidade. Às vezes a gente fala, né, não vou colocar, não vou nesse restaurante, muito caro, ou não só de dinheiro, né, não vou sozinho fazer isso para mim, nossa, mas vou fazer, eu lembro de um exemplo também de um paciente que eu atendia e ele gostava que a funcionária dele colocasse uma mesa super bonita, bem elaborada, com guardanapo, com tudo que uma mesa bem servida deve ter, para ele comer na rotina dele da semana. Ele falou, Vanessa, me faz bem, eu gosto, que bom, que ótimo. Se você pode ter uma rotina de um tempo de almoço e uma mesa bem posta e servida para você e te faz bem, fantástico. E aí a funcionária dele virou para ele, mas eu vou arrumar essa mesa só para você? Não vai chegar ninguém? Ele falou, não, é só para mim, eu sou o dono da casa e eu me sinto bem. Eu não preciso arrumar a mesa e arrumar aqui o ambiente quando eu recebo alguém. Eu estou me recebendo. Genial! Então, muitas vezes a gente aprende ou se preocupa ou põe a atenção em dar o melhor para o outro, ou quando recebemos o outro em nossa casa, ou quando estamos compartilhando de um momento com o outro. Comece a dar o melhor para você. É você que precisa se nutrir dessa energia, dessa bateria de amor. É você que precisa e pode se nutrir de uma alimentação bacana, de uma visão que te agrade, de um respirar no parque. Faça por você. Porque nessa condição de fazer sempre o melhor cenário para o outro, é como se você estivesse só se assistindo. Você fica aqui se assistindo e a vida acontecendo e você fazendo sempre para quando envolve mais outras pessoas. Se você nutrir você e começar a fazer para você, quando tiver o outro, você vai ter mais coisas para propor. Porque você já está nutrida. Então você vai estar inteiro propondo para o outro uma programação inteira e não esperando para agir só quando estiver fazendo algo que o outro precisa, que o outro deseja, que o outro quer. Você existe na sua vida e você vem em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque se não estivesse você na sua vida, não teria vida. A vida só existe para você porque você está aqui. Por isso que estamos em primeiro lugar. Se a gente fica inteiro, aí a gente transborda para o outro. Amar ao outro como a ti mesmo. Só é possível amar, querer, propor para o outro numa intensidade plena se você fez isso por você primeiro. Porque se você não faz por você, você vai amar o outro como a ti mesmo. Você se dá um pouquinho assim, você vai amar o outro um pouquinho assim, com a ilusão de estar fazendo tudo isso. E aí você faz pelo outro e ele nem percebe. Porque você está fazendo só um pouquinho por você e você entrega um pouquinho, ele vai sempre falar que está faltando. Até esse tema da gente desenrolar um pouco mais num outro podcast, vale a pena. Essa questão do que a gente propõe para a gente e propõe para o outro. Peça a demissão do cargo de gerente da vida do outro. Demita os gerentes da sua vida e caminhe o seu caminho de escolhas, sendo o melhor que você pode ser, dando o melhor que você pode dar e propondo a melhor situação,
a cada momento, sempre. Fique inteiro e pleno na sua jornada, porque você vai ver que a vida acontece para você. Quando a gente abraça a vida, ela abraça a gente de volta. Aqui, Vanessa Moreira, junto com você por uma vida com mais propósito e mais amor. E para você que está chegando, segue lá no Instagram, manda por direct suas dicas do podcast, @Vanessa Moreira Oficial, e tem também um canal no YouTube com algumas outras reflexões, desafios para somar na sua vida, junto com a minha vida. Seja muito bem-vindo à minha vida e à minha jornada de transformação.